Oi, turma do terceiro ano. Como tá? Tudo bem? Professor Jânio, passando aqui para fazer com vocês a introdução da nossa semana 4 do nosso PET volume 2, atividade esta do segundo bimestre. Essa atividade 4, nós vamos dar continuidade ao estudo da geometria, eixo temático geometria e medidas, tema geometria analítica, plano cartesiano. Eu colocaria plano cartesiano barra estudo das retas, tá bom? Habilidades, identificar a posição relativa de duas retas a partir de seus coeficientes. Então, esse aqui é o que a gente pretende que vocês terminem a semana sabendo, tá bom? Habilidade pretendida alcançar. É o objetivo da nossa aula, né? Da nossa semana de estudos. Conteúdos relacionados, retas paralelas e retas perpendiculares. Tema: paralelismo e perpendicularidade. Já a mensagem aqui para vocês, estudante. Esta é a última semana do nosso estudo de geometria analítica, desse PET. Você verá a associação de alguns fatos geométricos, paralelismo e perpendicularismo de retas no plano, cofatos algébricos, ou seja, coeficientes das retas da equação reduzida. O conceito de inclinação é familiar. Exemplo: Alice mora em uma rua muito inclinada. Se um game está jogando um jogo em primeira pessoa, a inclinação da cabeça do jogador vai ajudar a definir a margem que ele verá. No caso de retas no plano, é bem intuitivo que retas paralelas equivalem a retas de mesma inclinação. Olha essa informação importante. Retas paralelas equivalem a reta de mesma inclinação, ou seja, que possui o mesmo coeficiente angular, já que a inclinação tem a ver com o ângulo que essas retas fazem com o horizontal. Por outro lado, a caracterização algébrica de retas perpendiculares não é nada óbvio. A ilustração a seguir representa um resumo de paralelismo e perpendicularidade. Então nós temos aqui a reta R e a reta S, duas retas, a inclinação A de R e a inclinação A de S. Então, nós vamos dizer que essas retas são paralelas e ler dessa forma com duas barras, R paralela a S, se somente se o coeficiente angular da reta R for igual ao coeficiente angular da reta S. Repetindo a leitura para vocês. A reta R é paralela à reta S, se somente se o coeficiente angular de R, da reta R, for igual ao coeficiente angular da reta S. Esse esquema é válido para retas não horizontais e não verticais. Uma reta T, de inclinação T, e uma reta U, de inclinação U. Tá vendo? Duas retas se cortando em um ponto, formando um ângulo reto. Logo, a reta T e a reta U são retas, chamou de T aqui, chamou de U aqui, chamou de S aqui. Vamos desconsiderar. Logo, essas retas são retas perpendiculares. A reta R, no caso aqui eu coloquei foi reta T, tá? Teria que ser reta T perpendicular à reta U, tá? Não importa o nome que deu para a reta. Esse símbolo aqui que vocês entendam que é perpendicular. As duas retas formam entre si um ângulo de 90 graus, se somente se o coeficiente de uma vezes o coeficiente da outra for igual a menos 1. Tá bom? O coeficiente da reta T vezes o coeficiente da reta U foi igual a menos 1. Então, só tem um erro de digitação aqui que seria reta T e reta S, reta U no lugar de S. Mas não importa o nome da reta, o importante é vocês entenderem que esse símbolo aqui significa retas perpendiculares. No caso aqui a gente teria que ler R perpendicular a S
se somente se coeficiente angular de R, a primeira reta aqui, vezes o coeficiente angular da segunda reta S, for igual a menos 1, tá bom? Então, é um pequeno errinho aqui na digitação da apostila, mas dá para entender, ok? Para entender o resultado, para o caso das retas perpendiculares, observe a figura a seguir, sem perda de generalidade. Vamos supor que o ponto de interseção das retas está sobre o eixo das coordenadas. Então, nós temos aqui uma reta U, de inclinação AU, coeficiente angular AU, e uma reta T de inclinação AT, se cortando sobre o eixo Y, formando um ângulo reto aqui. Então, essas retas são perpendiculares, certinho? Ainda temos aqui que a reta T faz um ângulo θ aqui com o eixo da abscissa, e que a reta U faz um ângulo alfa com o eixo da abscissa, ou um ângulo beta, se olhar do lado de cá, tá bom? Então, o que a gente olha, na verdade, é o ângulo desse lado aqui, o ângulo alfa, que é o coeficiente angular, tá? O ângulo θ, que é o coeficiente angular. Vamos usar o conceito já visto de inclinação como a tangente do ângulo da reta com a horizontal. Também vamos precisar de alfa mais beta, que é igual a 180 graus. Tá? Alfa mais beta vai formar um ângulo raso, 180 graus. Então, eu posso dizer que alfa menos b. Peraí, vamos continuar a leitura aqui. Alfa mais beta é 180 graus. Isso eu posso garantir, tá bom? Ou então eu posso garantir o seguinte, que 180 graus é igual a alfa mais beta. Ou ainda que alfa é 180 graus menos beta. Aqui seria 180 graus menos beta. Tem um errinho aqui também, tá? Alguns erros na digitação dessa apostila, já percebemos alguns. Então aqui seria 180 menos beta. Na verdade é isolar o alfa, né? Passar o beta positivo para o segundo membro, vai menos. Vai ficar 180 graus menos beta. Em seguida, usa-se a definição da tangente do ângulo, como sendo razão entre as medidas dos catetos suposto e a medida do cateto adjacente. Por fim, usa a semelhança de triângulo. H está para N, assim como M está para H. Ou seja, isto, vamos fazer as contas, né? Na prática, gente, o que a gente está querendo chegar é nessa fórmulazinha aqui, ó. Que o coeficiente angular da reta R vezes o coeficiente angular da reta S é igual a menos 1, tá? Nós estamos querendo mostrar isso aqui, ó. Tá? Coeficiente tangente é coeficiente angular. Coeficiente angular de uma reta vezes o coeficiente angular da outra vai gerar menos 1, tá? Na verdade seria isso aqui, ó, para gerar o menos 1. Tá? Nós vamos trabalhar com essa ideia, não vamos preocupar com essas continhas aqui não, senão vocês vão ficar mais preocupados. Usa o seguinte, que o coeficiente angular de uma reta vezes o coeficiente angular da outra é igual a menos 1. Essa ideia que foi dada aqui em cima, ó. Isso aqui, ó. Basta usar esse aqui, esse detalhezinho aqui. Tá bom? Fica mais simples para vocês entenderem o que vai precisar no exercício. Para retas perpendiculares, talvez você ache difícil de lembrar que o produto das inclinações é igual a menos 1. Outra maneira de dizer o mesmo é a inclinação de uma reta é o oposto do inverso, ou o inverso do oposto da inclinação da outra. Também é outra maneira da gente olhar se elas são perpendiculares. Essa tabela resume todas as possibilidades. Se o coeficiente se A é igual a B, C igual a D, essas retas são paralelas coincidentes, tem o mesmo coeficiente angular e tem o mesmo coeficiente linear. Então elas são coincidentes, passam no mesmo lugar, uma em cima da outra. Se A é igual a B e C diferente de D, então coeficientes angulares iguais e coeficientes lineares diferentes, essas retas são paralelas distintas.
tá? Elas estão uma ao lado da outra e não tem ponto em comum. Se A é diferente de B e o produto, aqui está errado de novo, ó. E o produto A vezes B é igual a menos 1, então as retas são perpendiculares. Então seria o coeficiente angular de uma vezes o coeficiente angular da outra foi igual a menos 1. Está errado aqui de novo, tá bom? Vamos corrigir aí na apostila de vocês. Seria A vezes B igual a menos 1, então essas retas são perpendiculares. Se A é diferente de B e o coeficiente C vezes D é igual a menos 1, essas retas são concorrentes, não perpendiculares. Tá bom? Que tal um exemplo? Dado a reta R de equação y igual a menos 1/3 de x mais 1, vamos encontrar a equação S que passa pelo ponto 2 e 2 e é perpendicular a R. Então, primeiro eu já sei que só de olhar para a reta R, que o coeficiente angular dela é menos 1/3, tá certo? Então eu quero vamos encontrar a equação de reta que passa pelo ponto P, formado por 2 de x e 2 de y, e é perpendicular à reta R. Então o que eu sei? Se é perpendicular à reta R, o coeficiente angular da reta, que eu quero encontrar, reta S, vai ser o oposto menos o oposto desse aqui, tá? Então, quem é o oposto de é o inverso, na verdade. Quem é o inverso de 1/3? É 3, tá? Quem é o inverso de menos 1/3? Menos 3, né? Então, eu vou trabalhar com essa ideia. Então, daqui eu vou, desse coeficiente angular aqui, menos 1/3, eu já sei quem é o coeficiente angular da outra, que vai ser 3, tá? Vai ser 3, que nunca eu multiplico menos 1/3 para dar menos 1. É 3. Vou colocar assim, ó, 1/3, menos 1/3 vezes 3, eu vou cortar 3 com 3, fica menos 1 vezes 1, tá? Que vai dar menos 1. Então, a inclinação da reta R é menos 1/3. O oposto de menos 1/3, o oposto do inverso, o oposto de menos 1/3 é 1/3. E o inverso de 1/3 vai ser 3. Portanto, a inclinação da reta S é igual a 3, que nós acabamos de falar aqui em cima. Isso significa que a equação S da forma y igual a 3x mais b passa, já tem uma noção da reta, falta só encontrar o coeficiente angular. Para encontrar o valor de b, vamos usar o fato que o ponto P pertence à reta S. Então, eu vou jogar esses valores em x e esse valor em y para encontrar o valor de b. Vamos substituir na equação os valores de x igual a 2 e y igual a 2. Então, y é 2, igual a 3 vezes 2, mais b. 2 vai ser igual a 3 vezes 2, 6, mais b. Esse 6 é para o segundo membro, né? Vai ficar 2 menos 6, ou para o primeiro. Então, 2 menos 6 é menos 4, b igual a menos 4. Achei b, venho aqui e completo a minha equação. Então, a equação da reta S, a equação reduzida, vai ser y igual a 3x menos 4. Esse 3 aqui, coeficiente angular, foi dado a partir do coeficiente angular de y, da reta R, que y é igual a menos 1/3. Aí eu vou pegar o oposto do inverso. Tá? O oposto seria 1/3 positivo e o inverso seria 3. Então, por isso que é 3 positivo. Achei o coeficiente angular. E o B usando o ponto dado. Achamos a reta procurada. Certinho? Vejam ambas as retas da figura. Olha aqui, eu tenho uma reta. Não deu nome para ela não. Mas eu sei que ela é perpendicular. A reta vermelha é perpendicular, ela tem o nome aqui, reta R, perpendicular à reta S, tá? E nós conhecemos um ponto dessa reta S. Olha o ponto aqui, 2 de x associando com 2 do y. Então, 2 e 2, tá? Então, tá aí a representação da reta dada, tá bom? Gente, então era essa a ideia que a gente passa para vocês, né? De retas paralelas e retas perpendiculares. Mais uma vez, se o coeficiente angular de uma for igual ao coeficiente angular da outra, elas são paralelas, tá bom? Se são
se são diferentes e o produto desses coeficientes for igual a -1, então elas são perpendiculares. É isso que vocês precisam carregar para a vida de vocês, para o vestibular. Essas duas formazinhas, tá bom? É lógico que essa tabelinha aqui ajuda, mas tem que ter um errinho que eu falei para vocês aqui. Ó, se o coeficiente angular de A é diferente do coeficiente angular de B, e o produto deles, A vezes B, for igual a -1, então aqui seria A vezes B, igual a -1, as retas são perpendiculares. Tá bom? Então, essa tabelinha ajuda também, com essa correção aí. Agora vem as atividades. Tem mais aqui as orientações para vocês, mas as atividades que tem aqui. Seja dada uma reta E que passa pelos pontos A e B, encontra a equação reduzida do tipo y igual a x mais b, ou seja, eu quero achar o valor de A e de B. Nesse caso, você pode usar o sistema de matriz determinante, né? Mais prático. Ou também pode usar a forma... Não, melhor aqui é eu usar para vocês aqui a forma de matriz, que anda mais depressa. Poderia usar o sistema linear? Poderia, mas vai dar mais trabalho, tá bom? Encontre as coordenadas do ponto no qual essa reta intercepta o eixo das abscissas. Então, ou seja, depois que você encontrou a equação da reta, você vai pegar a igualdade ax mais b igual a zero. Acha a raiz da reta. Onde corta o eixo das abscissas é a raiz. A reta S passa pelo ponto C, 1 e 3, com inclinação 6. Encontre sua equação na forma do ponto de inclinação. Você vai substituir y de C, que é 3, você vai substituir o valor de A, que é 6, e x de C, que é 1. Tranquilo. Verifique que a reta S coincide com a reta R do exercício anterior. Ou seja, né, aí você vai tentar encontrar a reduzida dessa aqui. Tá? Trabalhar ela, encontrar a reduzida para verificar se ela coincide, ou seja, tem o mesmo coeficiente angular e tem o mesmo coeficiente linear. Para ser coincidente tem que acontecer isso. O valor que multiplica x tem que ser o mesmo, o valor de b tem que ser o mesmo, tá bom? As duas. Calcule o valor de m para que as retas a seguir sejam perpendiculares. Então m aqui é um número, tá? Por isso tem o maiúsculo aqui, é um número. Eu sei que t é igual a 0,25x mais y menos 10, igual a zero. Então, essa aqui é a equação na forma geral. Se eu encontrar a reduzida aqui, eu sei que é o coeficiente angular de t. Basta isolar o y, passa 0,25x para o segundo membro é menos 0,25x, menos 10 é para o segundo membro mais 10. Então, y é igual a menos 0,25x mais 10. O coeficiente angular dessa reta T vai ser menos 0,25. Olha bem, essas retas são perpendiculares. Então, quer dizer o seguinte, que M, aqui eu tenho que isolar também, né? Y é igual a M mais 10. Y é igual a M mais 10, então quer dizer que M vai ser igual o oposto do inverso de 0,25. Lembrando que 0,25 é a mesma coisa de 1/4. Tá bom? Então, fica fácil para vocês encontrar. Onde está o erro na afirmação? Então, quer dizer o seguinte, eu quero o coeficiente de x. Para mim achar o coeficiente de x na prática, que representa o coeficiente angular, para dizer se a reta é crescente ou não, eu tenho que encontrar na equação reduzida. Tem que isolar o y. Isola o y, menos 3x é o segundo membro, mais 3x é menos 3x, menos 1 vai mais 1, tá certo? Na primeira questão, nós temos a primeira questão, tem que analisar ela aqui, tá? Joelma buscava determinar se os... isso aqui é da primeira questão da primeira semana. Joelma buscava determinar se os triângulos de vértices A, B e C é ou não um triângulo retângulo. Com os ângulos retos no vértice B. Refaço o exercício dessa vez, provando que a reta que passa por A e B é perpendicular à reta que passa por B e C. Então, encontrar as duas equações dessas retas, né, usando os pontos A e B, B e C. Oriento mais uma vez a usar o sistema de determinante. E aí você vai encontrar os coeficientes angulares e analisar que eles são perpendiculares. Espero ter ajudado vocês.
uma orientação aí, são 5 exercícios apenas, né? Semana 4. Que vocês consigam fazer exercício e qualquer coisa pode procurar o professor. Bons estudos e até